Bom, Cláudio Duarte é um menino que cresceu em Xerém, de certa forma com uma dificuldade muito grande, criado em lares de terceiros, mas alguém que nunca perdeu o humor, nunca deixou as coisas ruins ofuscar a beleza da vida. Eu costumo dizer que Cláudio Duarte é um menino que cresceu, mas continua a ser menino, com esperança, com expectativa, sempre buscando levar humor, graça, esperança aos corações, às famílias. Eu procuro oferecer um pouco daquilo que eu não recebi. Eu acho que essa é a grande diferença do meu ministério, é poder tentar oferecer às pessoas algo que eu sempre quis ter e não tive. E vim de Xerém, uma cidade pequena, humilde, né? Mas que Deus tem feito grandes coisas através do meu ministério, Deus tem sido muito bom para comigo. Então, alguns dizem que Cláudio Duarte é um palhaço, né? Outros dizem que... Eu acho que quem diz que eu sou palhaço são os inimigos, os amigos dizem que eu sou engraçado e os intelectuais dizem que eu sou lúdico. Então as pessoas chegam às suas próprias conclusões. Bom, aí essa Cláudio Duarte em casa. Eu vou falar o que minha esposa diz, que meu nome não deveria ser Cláudio, deveria ser Hilário. Eu vou falar o que a secretária lá, né, que me ajuda, Ana, diz, que eu sou um grande humorista. Eu procuro, onde eu estou, realmente eu procuro trazer alegria. Eu sou bem engraçado, procuro fazer graça das desgraças, das dificuldades com meus filhos. Eu procuro de tudo tirar uma coisa boa. Então, talvez eu não seja o mais habilitado para dizer quem é Cláudio Duarte em casa. Mas eu digo pelo que meu filho fala, pelo que minha esposa, pelo que, né, a assistente lá fala, que eu sou uma comédia. Então, eu sou isso aí que vocês estão vendo. Eu descobri meu chamado, na realidade, na escola bíblica dominical. Foi ela que me deu, que me apresentou esse Cláudio Duarte novo, porque eu era muito introvertido, a própria vida me fez ficar introvertido, mas a escola bíblica dominical, ela me apresentou os textos e eu dava aula para jovens e eu tinha que criar alguma maneira para falar com aquela juventude, que é sempre um pouco difícil chamar a atenção dos jovens. Então eu fui usando humor e aí foi aparecendo, foi indo, até que houve uma transição. Eu deixei de trabalhar com jovem e comecei a trabalhar com casais, com família, levei isso para a família e deu certo. Então tudo começou na escola bíblica dominical, né? Com certeza ela foi o berço onde esse Cláudio Duarte nasceu. Bom, sexo realmente é uma dificuldade muito grande de se falar. A primeira coisa que eu precisei foi encarar o sexo como uma coisa comum, como uma coisa simples, como uma coisa que não tem nada a ver com pecado, se praticado na hora certa, com a pessoa certa. Então eu procurei tratar essa visão sexual de uma maneira bem sóbria. E isso foi um grande desafio para mim, em primeiro lugar, porque muitas pessoas começaram a não entender, achando que eu estava tratando de pornografia, falando algumas coisas, né, que não podiam ser faladas. Ninguém nunca disse que eu falei mentira. As pessoas sempre dizem que eu falei coisas que não deveriam ser faladas. E uma verdade que não deve ser dita, principalmente se ela vai abençoar a pessoa, se ela vai libertar, ela para mim tem alguma controvérsia. Então para mim eu sempre vejo sexo depois do casamento, certo? Sexo com uma pessoa só, porque você se torna um só. E comecei a ministrar sexo para casais, falando da liberdade que você deve ter. E lógico, foi através de literatura, de muita oração também, pedindo a Deus que me desse, né, para que eu sei o perigo que é você ensinar algo para os escolhidos de Deus que não procede de Deus, o preço que eu pagaria. Então eu conversei com muita gente, muitos pastores influentes, perguntando o que eles achavam, e eles sempre me disseram: Cláudio, isso que você diz é sempre verdade, é uma realidade. Mas nós, como pastores, não podemos falar, temos o nosso rebanho, vamos comprometer, vão achar que a gente faz também, nós não queremos nos expor. E eu falei, não, eu conversei com minha esposa, falei, filha, eu estou querendo caminhar
para esse lado, e ela falou, não, eu estou junto contigo, você pode falar que eu assino embaixo. Então acabou tendo essa coisa boa, né? Para mim, essa resposta positiva. O tabu que eu ainda acho que precisa ser rompido é essa questão de a minha igreja vai para o céu. Essa dificuldade que a igreja tem de compartilhar pensamento, sabe, de achar que o membro de uma igreja não pode visitar a outra, né? E essa pressão que algumas igrejas ainda exercem sobre os membros, enquanto a Bíblia diz que Jesus veio trazer libertação, eu ainda vejo gente proibindo calça comprida, eu ainda vejo gente e coisas que não tem nada a ver com pecado, tem a ver com homem. Então eu acho que isso ainda precisa ser quebrado, sabe? Essa maneira da igreja ver o reino de Deus, sabe? Ela precisa compartilhar mais e ter um pouco mais de misericórdia dos membros. Eu acho que isso ainda precisa ser... Esses dias eu fui pregar numa igreja e eu fui sem gravata e eles não queriam deixar eu pregar. Me arrumaram uma gravata horrorosa que não combinava com o meu terno e tinha muita gente que tinha ido para me ouvir pregar, né, por consideração ao meu ministério. E eu, sem vontade de pregar, tive que vestir aquela gravata, colocar aquela gravata horrível e preguei com aquilo. Então eu acho que isso precisa se romper, né? Reconheço um pouquinho o que é discriminação, né? Não tenho problemas com homofobia, não tenho problema com cor da pele, né? Por nível social, mas eu já enfrentei discriminação por ser meio cômico. Muitas pessoas acham que a alegria não combina com o evangelho, mas todas as pessoas que conseguem me ouvir até o final, porque a maioria das pessoas que tem preconceito, né, elas não conseguem me ouvir. Às vezes ela me ouve no início, então ela tira para uma conclusão apenas com a metade do que ouviu e não consegue chegar ao final, ver a hora do apelo, ver como as pessoas se comportam, ouvir os testemunhos das pessoas. Então eu enfrento sim, ainda hoje. O pastor Silmar quebrou um pouco isso, trazendo, né, foi um dos pioneiros nessa questão de trazer esse lado mais cômico para a mensagem. Mas o meu ministério é diferente do Silmar, que o Silmar brinca muito fora da mensagem, com brincadeiras, e eu brinco com o texto, procuro transformar o texto em algo engraçado para fazer as pessoas. Então eu costumo dizer que eu completo um pouco aquela história que o Silmar começou. Mas assim como ele, esses dias eu estava conversando com ele, e ele falou do preconceito que ele sofreu, sofre ainda, e eu também enfrento isso. Me entristeço um pouco, mas quem está disposto a fazer algo novo precisa estar preparado para lidar com uma rejeição. Conciliar ministério e família, ele é muito fácil quando o ministério está começando, porque você tem poucos convites, né? Tudo é novidade, mas com o ministério em crescimento, em ascensão, quando você começa a receber, hoje eu recebo em média 40, 50 convites por dia, e eu só posso ir em um lugar. Então eu tenho que avaliar o local, longe de casa, perto de casa, onde eu estou antes, onde eu vou estar depois, a quantidade de pessoas, a oferta, tudo isso. As pessoas não entendem muito isso. E então eu procuro dar uma boa qualidade de vida para a minha família. Se eu estou em casa, eu saio para jantar, eu vou a shopping. Eu não posso estar muito tempo com eles, mas eu procuro ter com eles tempo de qualidade. Isso é muito... Esses dias uma moça me ligou e disse, Cláudio, eu queria que você viesse pregar na minha igreja em março. Eu disse, pois não, quando? Ela disse, o mês inteiro. Nós temos 8 igrejas, queria que você viesse para Belo Horizonte. E eu falei assim, aí eu cuido da família do pessoal aí, quem é que cuida da minha? Então eu procuro não me encantar com esse sucesso, sabe? Com esse montão de convites, até porque eu tenho a consciência de que as pessoas não gostam de mim, elas gostam do que eu faço. O dia que eu não fizer mais, né, eu só vou continuar encantando minha família. Então eu não me iludo com isso. Eu procuro botar a família num lugar bem certinho, sabe? Não me encantar com esse excesso de convite, não. Eu já tive situações, por exemplo, uma situação constrangedora foi uma vez no término de um culto que uma moça veio me cumprimentar e ela me deu um abraço e me deu um beijo no pescoço, mas um beijo no meu pescoço que me deixou, e a primeira coisa que eu fiz foi olhar para ver quem tinha visto aquele beijo, entendeu? Porque eu fiquei extremamente sem graça, foi muito constrangedor para mim.
Eu não sei se ela estava brincando, eu não sei qual era o objetivo dela. Então me constrangeu. Engraçado, eu já tive muitas. Já tive gente que pediu para eu orar por uma galinha que estava incomodando ela, entende? Então pediu oração, uma senhora me abordou e disse que ela não dormia, porque ela plantou uma horta na casa dela e a vizinha tinha uma galinha, e a galinha voava e ciscava o canteiro dela. Então ela não estava conseguindo dormir, e Deus tinha que agir em favor dela. E eu tive que orar em favor da senhora contra a galinha. Então foi uma oração bem inusitada, eu orando: Senhor, toma aquela galinha nas tuas mãos, entendeu? Faz alguma coisa, entra com providência. Foi bem engraçado. Eu tenho muitas histórias engraçadas. Bom, Sexo Sem Censura, Central Gospel, Pastor Silas. Na realidade, essa ideia partiu do Pastor Silas e não minha. Foi uma ideia, ele teve acesso ao meu material e achou por bem que nós deveríamos fazer um livro falando de sexualidade sem censura, um tema que ele também já falou bastante, mas gostou da minha abordagem. E nós fizemos essa parceria, foi algo que me surpreendeu. Eu jamais imaginei que aquele menino de Xerém estaria um dia numa Bienal do Livro dando um autógrafo. Foi uma coisa sobrenatural para mim. Foi um livro que em 4 meses aí, acredito, por aí, vendeu acho que quase 15 mil cópias para um livro evangélico, para o primeiro livro. É lógico que teve todo o respaldo do Pastor Silas, né, a mídia da televisão, mas me surpreendeu bastante. O objetivo foi procurar, a palestra é muito, é pouco tempo, então eu não tenho como dar referenciais bíblicos, eu não tenho como explicar, né, muita coisa. E o livro, ele conseguiu fazer isso. Né? Lógico que eu tive ajuda de outras pessoas que me auxiliaram nisso aí também e fizeram também um bom trabalho. Então essa parceria Central Gospel, Cláudio Duarte, eu acredito que foi muito bem sucedida nesse aspecto. O livro é bem comentado por onde eu passo, ele é bem comentado.